aos irmãos no livro de João, no capítulo de número 2. Referente a um texto bastante conhecido, mas nós queremos falar alguma coisa importante em concernente à palavra de Deus. Livro de João, capítulo de número 2, quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Jesus vai dizer para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o quanto ele vos disser. No contar de 3, todos nós em alto e bom som iremos enfatizar uma vez mais o versículo de número 5. 1, 2, 3. Graças a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, mediante a graça que nos é concedida nesta noite, queremos, mediante a gloriosa autoridade do Espírito Santo do Senhor, podermos trazer uma breve e sucinta palavra, dirigida pelo Espírito do Senhor Deus, aos nossos corações aqui presentes. É bem verdade, meus amados irmãos, que estamos diante da presença de Deus, na casa de Deus, e viemos nós, num sentido coletivo, trazer a Ele o nosso culto, Diante da presença de Deus, nós sabemos que todas as coisas estão nuas e patentes perante aos teus olhos, de modo que a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Relativamente, nós estamos na casa de Deus, na presença do Senhor, e aguardamos, por sua vez, segundo a tua graça e a sua infinita misericórdia, a sua gloriosa palavra a ser delegada ou ortogada à nossa vida, suprindo, por sua vez, as nossas necessidades. É bem verdade, meus amados irmãos, que mediante a isto, nem sempre, ou talvez, se é assim que posso dizer, quase nunca, Deus fala exatamente aquilo que gostaríamos de ouvir. Mediante a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que ele vela com a sua palavra para cumprir, depois de ter dado a visão ao profeta Jeremias, a uma vara de amendoeira. Queridos e meus amados irmãos, Deus o Senhor entende e sabe perfeitamente bem a necessidade da igreja, e contudo o Senhor sabe daquilo que se precisa ser dito para que a nossa alma e por sua vez o nosso coração venha a ser cheio da plenitude da graça de Deus. O texto abordado, relativamente a ser bastante conhecido por todos nós, fala justamente de um episódio em uma festa aqui proposta, em que Jesus foi convidado a estar confraternizando dentro desta festa com os seus discípulos. E aqui, por sua vez, o texto falará em concernente ao primeiro milagre estabelecido ou exercido por Jesus. Jesus está geograficamente aqui dito em um lugar chamado
Caná da Galileia. E dentro desta cidade havia uma festa. Dentro desta cidade havia uma confraternização, um casamento. Dentro desta cidade havia algo importante a ser realizado, em que Jesus era um dos convidados desta festa. É bem verdade, meus amados irmãos, que o contexto, ele é totalmente diferente daquilo que se poderia ser aplicado dentro deste texto, mas em suas peculiaridades e a importância aqui a ser dita, é que Jesus estava prestes a realizar um grande milagre, de forma que causaria de certa forma um certo constrangimento talvez, ou um certo transtorno, porque Jesus está em uma festa, e dentro desta festa os seus organizadores, em seus cálculos errados talvez, não puderam computar a quantidade ou contingente de pessoas que ali estivessem, e que por sua vez cessaria ou esgotaria a motivação do ápice da festa aqui proposta. Quem me entende, diga glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Meus amados irmãos, e com isto foi notificado um problema. E eu quero aqui ser bem objetivo, para que eu consiga trazer a aplicação e a conclusão final dentro do tempo proposto. Meus amados irmãos, Jesus foi notificado a respeito de um problema eminente, que era justamente a escassez da motivação, escassez do que motivava a alegria entre os judeus aqui presentes, nesta confraternização ou neste casamento. Junto com os discípulos estava Jesus, e a sua mãe, por sua vez, vai notificar a ele que o vinho havia terminado. Ela vai dizer a Jesus que o vinho havia acabado. Então Jesus vai fazer uma réplica dizendo a ela: o que eu tenho contigo? Basicamente, a princípio, nota-se que possivelmente Jesus estava faltando respeito com a mãe, ou a forma de ele devolver o argumento fosse um pouco ríspido, mas na verdade não é. Era uma termologia a ser aplicada desta forma, tá certo? Então ele vai dizer para ela: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Então logo ela vai dizer aos serventes, ou por sua vez os servos, dizendo: façam tudo o que ele vos disser. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga glória a Deus. Sempre que eu notar alguém conversando ou qualquer tipo de assunto paralelo, eu vou fazer a mesma pergunta, para que os irmãos fiquem atentos, por favor. Jesus vai dizer a ela: o que eu tenho contigo, se ainda não é chegada a minha hora? Então ela vai de imediato dizer aos servos ou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Obviamente, meus amados irmãos, o ápice deste texto está traduzido na forma de se servir. E não há na Bíblia, em toda a história bíblica, o maior e melhor exemplo a ser dado, o maior ou melhor espelho a ser discutido em concernente à palavra servo, senão o exemplo dado ou proposto pelo próprio Jesus. Relativamente, meus amados irmãos, a intenção aqui é ensinar-nos que no meio do salão de festa em que as pessoas confraternizavam,
se alegravam, e a motivação da festa aqui escassa, precisamente levaria em questão que eles precisaria de socorro, precisaria de ajuda, porque pelo simples fato de que agora a motivação da festa, por sua vez aqui atribuído ao vinho que trazia a alegria, estava relativamente escasso. Justamente percebamos que nos nossos dias atuais, algumas coisas que nos introduz a estarmos alegres, felizes, contentes, percebamos, meus amados irmãos, que o efeito sanfona em relação ao crivo espiritual nos leva por muitas das vezes a viver uma vida em um grande contraste em relação com a nossa realidade cristã ou social. Porque quando se entende-se que alguém está feliz por algum motivo, relativamente esta pessoa perde a alegria, quando pelo simples fato de que a sua alegria é regada por um determinado tipo de questão ou motivo superficial, alguém está preocupado porque pelo simples fato de que a motivação da sua alegria se findou, se acabou. E agora Jesus precisava entrar na festa. Digam pós mim todos esta frase: Jesus precisava entrar na festa. Algumas motivações que me levam a estar alegre dentro da casa de Deus ou na presença de Deus em um todo, em uma forma generalizada, me faz compreender, meus amados irmãos, que às vezes nós precisamos de uma motivação para estarmos alegres, ou de uma motivação para nos trazer à casa de Deus, ou de uma motivação para nos permanecer na presença de Deus, ou de uma motivação para que as pessoas percebam que o meu sorriso amarelo, aleluia, não é simplesmente pelo simples fato de que a graça de Deus está sobre mim, ou que a misericórdia de Deus me alcançou, ou pelo simples fato de se alcançar ou de ter sido alcançado por uma bênção relativamente complexa no âmbito materialístico, me faz entender que agora eu sou a pessoa que estou no ápice daquilo que se entende se estar feliz. Mas a motivação aqui proposta, regada pelo vinho, foi anunciada pela mãe de Jesus, que o vinho terminou. E agora, o que me fará ficar alegre? O que me trará alegria? O que de fato me faz permanecer na casa de Deus ou na presença de Deus? Se alguém me avisou que o que trazia motivação para minha alma e para o meu coração, em outras palavras, o que me mantinha alegre, o que me mantinha aceso, o que me mantinha pentecostal, terminou. Digam pós mim novamente: Jesus foi convidado a entrar na festa. Quando Jesus entra na festa, por sua vez Maria havia notificado agora que todos os servos ou todas as pessoas que trabalhavam na festa, elas deveriam minuciosamente obedecer a regra ou a receita aqui proposta por Jesus. Então a obediência no ato de servir seria o ponto crucial para viver o milagre aqui proposto por Jesus. Porque servo que é servo de verdade, ele serve dentro ou fora dos bastidores. Tanto envolvido quanto não envolvido, o servo, ele está pronto a servir independentemente de, ou ainda que, porque aquilo que o motiva a estar
aceso ou a estar na presença de Deus. Entende-se, porém, que agora a obediência aqui proposta por Jesus, eles deveriam fazer minuciosamente tudo aquilo que Jesus os ordenasse que fosse feito. Porque quem quer viver um grande milagre proposto por Jesus, precisa entender os parâmetros exemplares proposto por Jesus, não é? A simplicidade proposta por Jesus para a execução de um grande milagre. Porque quem estava no meio da festa, quem estava alegre, quem estava movido pelo vinho, não sabia que por detrás das cortinas estava havendo um problema eminente. Estava acontecendo algo que precisaria ser sanado. Pastor, eu não entendi. Há muitas pessoas, meus amados irmãos, que ainda não compreenderam que por detrás da cortina há alguém que está servindo a Jesus, e pelo simples fato de que ele está servindo a Jesus, ele não está sendo visto, ele não tem título, ele não tem rótulo, ele não tem nônimo, ele é anônimo, louvado seja o nome de Jesus, mas ele está no ato da obediência, ele está condicionado no sentido de servo, ele está diante da presença do mestre e está muito perto de receber um grande milagre. Levanta a mão, dá glória a Deus, porque nesta noite Jesus está à procura de servo, ele precisa disso. Ele é baracano, rebaro cante, reminasse. De fato, ninguém entende essas coisas. De fato, às vezes alguém não prestou atenção. De fato, alguém ainda não entendeu que no meio da festa está todo mundo feliz e todo mundo alegre. E aquilo que regava a alegria, o que mantinha aquela alegria superficial, artificial, acesa, estava prestes a se acabar. O irmão havia antecedido e havia dito que lá em Samaria havia uma mulher que Jesus pediu água para ela. E quando o diálogo inicia-se, algumas coisas importantes seriam reveladas na tua intimidade. E que por sua vez, para que ela bebesse da água que Jesus tinha para oferecer, ela precisaria anteriormente viver, ou estar pronta para viver, o período da grande libertação. Posteriormente vivenciaria o grande avivamento proposto por Jesus em concernente a ela. Porque não há avivamento sem libertação. Para que haja um grande avivamento na sua vida, ou relativamente na vida da igreja do Senhor, é necessário que haja uma libertação. Jesus está na festa, e enquanto Jesus está na festa, Jesus foi notificado que havia um grande problema. Jesus acabou o vinho. E o que mantém esse povo nessa alegria toda, nessa euforia toda, é justamente o vinho. Então Jesus vai dizer para ela: o que é que eu tenho contigo, se ainda não é chegada a minha hora? Ela vai reunir os servos e vai dizer a eles a seguinte palavra: faça tudo o que ele vos disser, porque o servo está pronto a servir independentemente da sua posição eclesiástica. O servo está pronto a servir independentemente da sua posição, do seu título, do teu rótulo, do teu nome, ou do seu poder aquisitivo, ou da sua classe social, da sua cor de pele. O servo está pronto a servir, porque ele entende que ele é servo, e a sua condição de servo o coloca em posição de destaque. Que destaque? A posição do servo não é outra senão nos pés de Jesus. A posição do servo não é outra senão na presença de Jesus. O que mantém a tua alegria é a tua salvação vinculada em Jesus.
Eu havia dito aos irmãos que não há maior ou melhor exemplo a ser dado na condição de servo, senão o próprio Jesus. Paulo fala aos Filipenses, dizendo no capítulo 2, no versículo 5 a seguir, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, vou dizer essa frase de novo, ela é importante, que sendo em forma de Deus, vou dizer mais uma vez, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi por isso mesmo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Havia 6 talhas e costumeiramente a tradição judaica usava-se essas talhas para a purificação. Essas talhas, elas cabiam em torno de 80 a 120 litros de água cada uma delas. As 6 talhas de águas eram compostas por mais de 700 litros de água. Então, a ordem foi para que as talhas fossem cheias até a boca, até a tampa. O ato de obedecer à vontade de Deus está relacionado ao tipo de milagre que você vai desfrutar da parte do Senhor. Vou dizer de novo para terminar o texto. O ato de obedecer à vontade de Deus está vinculado ou relacionado ao tipo de milagre que você viverá por parte de Deus. Há muitas pessoas, meus amados irmãos, que tendem, de certa forma, a exigir ou levar exigências no altar de Deus, em concernente às suas lutas ou provações existenciais, de situações que passamos no nosso cotidiano, a nossa vida cristã, a nossa vida social, a nossa conduta familiar, a nossa vida exemplar no sentido eclesiástico, ou a nossa vida em si, de uma certa forma, como carta aberta, dando às pessoas liberdade para ler aquilo que está escrito nela. De certa forma, as pessoas não compreendem, é que Deus, o Senhor, Ele entende que a nossa vida prestada diante da presença de Deus, na obediência, no comissionamento, na vocação, no simples fato de querer servir, prestar ao Senhor serviço, somos lavradores de sua vinha, trabalhamos em prol do reino do céu. Mediante a tudo isto, meus amados irmãos, há 2 tipos de grupos dentro da igreja. Há um certo tipo de grupo dentro da igreja que está no ápice da situação da sua vida, no sentido generalizado, e que agora a sua alegria, ou tudo aquilo que está em sua volta,
ele ou ela, por muitas das vezes, ao se sentir intransponível, sente-se ser um personagem da Liga da Justiça, um super-herói. E toda a sua vida, por sua vez, ela não pode, de certa forma, viver os fracassos trazidos pela vida, ou as frustrações, ou as decepções, ou as situações que nos causam desprezo, ou tristeza, ou quem sabe abandono. São um tipo de grupo de pessoas que vive o período do imediatismo ou triunfalismo. São um tipo de grupo de pessoas que entende que não precisa ou que não deve padecer por conta do nome do Cristo ou por conta da palavra de Deus. É um tipo de grupo de pessoa que está dentro da igreja e que entende que a sua vida não pode ser, aleluia, não pode ser afetada. Louvado seja o nome de Jesus. Mas há um outro tipo de grupo de pessoa. Ele não está no meio da high society, aleluia, gospel. Ele não está no meio das pessoas de poder alto aquisitivo, aleluia, mas ele está por trás da cortina. Ele é aquela irmã que lava a igreja, que limpa a igreja, que recolhe a sujeira da igreja. Ele não precisa ser dito, ele não precisa ser falado, ele não precisa ser nomeado, ele não precisa, aleluia, louvar, ser ovacionado, ele não precisa ser aplaudido, mas ele é servo, ele faz com alegria, ele faz com gratidão, ele faz para ser visto por Deus, e não pelos homens. Ele não quer gratificação, ele não quer ser graduado, ele não quer receber divisa de pessoa, ele é servo. Ele foi chamado para servir. E deixa eu abrir um parênteses, que eu estou usando isto apenas como um exemplo dentro da aplicação. Diga amém. Estou falando isto no modo geral da nossa vida, dentro ou fora da igreja. Amados irmãos, a nossa vida no servir a Deus e de trabalharmos na obra do Senhor, dentro da sua obediência, aquelas talhas de água cheias, seria o armazenamento de uma grande provisão de Deus, e que agora a festa, ela seria regada por aquilo que foi proposto por Jesus, e não aquilo que foi proposto pelo homem. Quem entende esta palavra? Há coisas nas nossas vidas que são propostas por pessoas, mas há coisas na nossa vida que são propostas por Jesus. E Jesus aqui agora, a realizar um grande milagre da transformação da água para o vinho, é que a alegria que Jesus proporciona, ela não é momentânea. Vou dizer de novo. A alegria proporcionada por Jesus não é momentânea. A alegria proporcionada por Jesus não é passageira. A alegria proporcionada pelo Cristo da cruz é aquilo que me motiva de fato ser um cristão ou um ser humano alegre de verdade. Mesmo provado, mesmo passando dificuldade, mesmo quando as circunstâncias são infavoráveis a mim, eu sou feliz porque o Cristo da cruz se entregou por mim no madeiro. Eu sou feliz não é por conta dos bens materiais que às vezes conquistamos ou alcançamos. Isto aí é todo um contexto, uma composição. Mas eu sou feliz porque o Cristo da cruz se entregou por mim no madeiro. Louvado seja o nome de Jesus. O que me motiva a ser alegre
o que rega a minha alegria, o que me traz para a igreja, qual é a minha obrigatoriedade de estar na casa de Deus, ou de estar na presença de Deus. Eu quero dizer que às vezes o vinho proposto pelos homens, aleluia, são momentâneos, são passageiros. O efeito estufa ou sanfona espiritual, às vezes está alegre, às vezes está triste, às vezes está crente, às vezes não está crente, aleluia. Mas aquilo que Jesus proporciona, pode passar prova, pode passar doença, pode passar até mesmo luto, mas o Jesus da cruz, ele me motiva alegre na presença dele. Ó, sabe por quê? Porque Jesus disse: passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra não passa. Apocalipse está escrito, João declara dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passou, o mar já não existe. Pastor, não entendi. Tudo que a gente conquista aqui na terra, tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, vai ficar. Vai ficar. Ó, Paulo disse: nós temos um certo tesouro guardado em vasos para que a excelência da glória de Deus seja para e não dos homens. Esse tesouro aqui proposto fala de uma essência espiritual guardada em vaso de barro, guardada em nós. Sabe, nos dias de mais dificuldade que você se encontra, sabe quando você vive nos momentos de aflições, desespero, por conta do desemprego, ou por conta de uma situação existencial dentro da tua casa, ou no meio da tua família? Sabe quando você está muito triste e você não tem força de estar no culto, não tem força de estar na igreja? Sabe quando às vezes você sente que a maior perca que você viveu na sua vida, agora você aparentemente parece que você não vai ter esta lacuna estancada na sua alma, no seu coração? E quando você menos espera, você se sente carregado, você se sente amparado. Quando você menos espera, você está dentro do culto e você percebe que o Cristo da cruz, a proposta dele para a tua vida é dizer para ele: ó, você pode passar por tudo na vida, você pode viver, você pode sofrer, você pode, aleluia, passar por situações, aleluia, de descaso, de opressão ou de depressão, de frustração, de decepção. Você pode passar por tudo na vida, mas eu continuo sendo Cristo da cruz, eu continuo sendo Messias, eu continuo sendo seu Salvador, eu continuo sendo teu amigo, eu continuo sendo aquele que te proporciona alegria, mesmo no período de dificuldade, mesmo no período de aflição, mesmo no período de angústia. É essa a diferença daqueles que às vezes estão naquele grupo de pessoas que vive o período do oba-oba, da ostentação espiritual. Mas tem um outro grupo de pessoas de trás da cortina que está preocupado. Tem um grupo de pessoas de trás da cortina, ele não é visto. O nome dele não está na relação de pessoas prestigiadas da festa. Mas ele é um grupo de pessoas que está servindo, mesmo no anonimato. Ele é um grupo de pessoas que está orando por alguém.
Eminaracanjo reminasce. Ele maracano revaciar. Ei! Ei, Jeová, mistério do céu. É um grupo de pessoas. Está perto de Jesus. Perto de Jesus. Pode ser que ele não esteja no meio do povão, da massa, mas ele está perto de Jesus. Entendeu aí ou não? Ele está pertinho de Jesus. Maria disse: vocês fazem tudo o que ele vos disser. Jesus disse: então comece a encher as talhas de água. Enche as talhas de água, porque quem serve vive milagre, quem serve vive sobrenatural de Deus. E não se preocupe com a tua casa, continua servindo. Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família. Só quem acredita nisso, se coloque de pé aplaudindo o Senhor, aplaudindo o Senhor. Mais forte, se for para Jesus, mais forte. Olha para o irmão que está ao lado, diga: irmão. Diga para ele: irmão, preocupe-se em servir do lado de Jesus. Diga: atrás da cortina. Diga: atrás da cortina. Diga: Jesus estava atrás da cortina. Levanta a mão da glória. Que Jesus lhe abençoe. Queira servir pertinho de Jesus. Ah, pastor, aqui ninguém me vê, ninguém fala meu nome, ninguém dá tapinha nas costas. Quem serve perto de Jesus, irmão, sorrisão na boca. Tô vendo um milagre, mas vai encher essas talhas de água aí. Recipiente usado para a purificação do judeu. Ai. Chama o mestre Sala, porque agora ele vai viver a realização do milagre. Mas quem estava atrás da cortina viu o negócio tudo acontecer. Quem está entendendo esse negócio? Eita, coisa linda. O mestre Sala só ia testificar, mas quem está atrás da cortina perto de Jesus viu a execução do milagre. Glória! Alguém não entendeu? Eu vou apertar a tecla SAP para você. Jesus está dizendo que quanto mais perto de Jesus você ficar, mesmo de trás da cortina, mesmo no anonimato, você vivenciará, você presenciará a execução do milagre feita pelas mãos de Jesus, lá na tua casa, lá na tua família, aleluia, no meio dos teus, lá na tua empresa. Recebe isso. Dê um abraço nesse crente aí perto de você. Abrace ele aí. Isso. Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida. Glória a Deus. Palavra de Deus e não dos homens. Deus te abençoe.